Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre a tentativa de rebootar a origem de Superman que acabou dando errado. Estou falando de Superman, o Legado das Estrelas, ou Birthright em inglês, que foi publicado em 2003, completa 20 anos esse ano, e eu reli para fazer esse vídeo e devo dizer que foi uma grata surpresa. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, assina o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e vamos pro vídeo de hoje. Para começar a falar de Superman, o Legado das Estrelas, a gente tem que entender o que motivou a DC a fazer isso. Senta que lá vem a história. Afinal, em 2003 você tinha apenas 17 anos da última vez que você recontou a origem do Superman. Depois de Crise nas Infinitas Terras em 1985, o John Byrne foi encarregado de fazer os roteiros de O Homem de Aço, a minissérie que recontou a origem do super-herói, e ele ficou alguns anos ainda à frente do título, sendo o principal responsável por criar a imagem pós-crise do Superman. Porém, no início dos anos 2000, a Marvel teve uma ideia que deu muito certo. Ela criou a linha Ultimate. A linha Ultimate basicamente consistia em você recontar a origem dos seus super-heróis, só que nos anos 2000, na época que eles estavam sendo publicados. A Marvel já estava ali caminhando para os seus personagens terem 40 anos de existência, e ela pensou em remodelar eles e deu muito certo. Começou com Homem-Aranha, depois foi para X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico. Foi um selo que durou muito tempo até, e que fez um relativo sucesso, até chamando a atenção da DC. O problema é que a DC não queria dar o braço a torcer que esse era o motivo. Ela tinha falado para o escritor do quadrinho, que é o Mark Waid, que ele deveria fazer algo na linha Ultimate, mas para não dar tão na cara, ela serviria como a nova origem, ou seja, essa versão iria continuar nas histórias que estavam sendo publicadas, ia ser na mesma cronologia. E talvez esse seja um dos pontos principais de problema. Até porque a gente estava passando por um período de redescobrir o Superman. Porque se a gente parar para pensar, de 2000 a 2004, no intervalo simples de 4 anos, a gente tem várias histórias que reimaginam ou colocam em dúvida, né? Ou pelo menos você pensar o Superman como a história do Superman contra a Elite, Superman Identidade Secreta, que é revisitar o personagem, o que ele representa, e o próprio Legado das Estrelas. Então, realmente, o Superman, por ser o primeiro herói de todos, com a chegada do novo milênio, né, estava sendo contestado se ele podia ser essa figura, e o Legado das Estrelas serve para tentar trazer ele para algo mais moderno, o que funcionou para mim, mas não funcionou para a época. Agora, falando do quadrinho em si, eu lembro que quando saiu aqui, saiu pela Panini, e eu vou mostrar para vocês, saiu pela Panini em 6 edições, né, que são 12 no total na gringa, e assim, eu lembro que na época, pouquíssima gente gostou. Eu fui uma das poucas pessoas que gostei. Eu tenho essa, eu não comprei o encadernado, a Panini lançou. E eu percebi que lá fora, a recepção não foi tão ruim quanto aqui. Até teve edições de luxo, eu usei elas para ler o material que o Mark Waid escreve sobre os personagens. E tem até boatos de que o Mark Waid está fazendo um novo projeto pro Black Label do Superman, que é uma continuação direta de Legado das Estrelas. Mas vamos falar do que, depois de 20 anos, reler essa história me fez gostar ainda mais do que da primeira vez que eu tinha lido. Primeiro que o roteiro é muito sólido, cara. O roteiro ele é muito simples, ele é um excelente roteiro de origem, porque ele trabalha conceitos modernos, né? Que na versão do Byrne, eu entendo que muita gente gosta, mas além de ser algo muito filme dos anos 80, como ele narra, tem um patriotismo exacerbado que eu acho que, principalmente 20 anos depois, a gente percebe que a DC tem tentado desgrudar do Superman. Fazer o Superman ser um herói muito mais mundial do que um herói americano. Tanto que quando ele vira o John Kent recentemente, ele muda, né, o American Way, né, pro Truth, Justice, eu esqueci o que vira o terceiro, mas eles querem desgrudar essa imagem, e eu acho que aqui eles fazem isso de uma maneira muito legal. Começa com o Clark Kent sendo um jornalista freelancer de jornais internacionais, ser um correspondente. Então, ele começa na África, vendo a história do povo, conhecendo, e o Mark Waid faz uma parada muito legal de fazer o Clark Kent querer se unir com a comunidade por ele sentir essa empatia, como se a empatia, se importar com os outros, fosse parte dos poderes que vem junto com a radiação do Sol Amarelo. Tanto que tem um lance bem legal que é como se ele conseguisse ver a aura da vida dos seres, das plantas, dos animais, e por isso, por exemplo, esse Superman, ele é vegetariano. Algo que eu achei um conceito muito legal e que o Carlos do Mansão Wayne detesta, por exemplo, que ele acha que o Superman é o ícone americano e americano come carne e tal, mas eu acho que como é construído aqui funciona muito bem. Esse amor à vida e tudo mais. E também ele traz a visão não só do Superman, né? Mesmo sendo uma história de origem dele. Ele coloca os pais como parte ativa. Ele fala que ele pesquisou, por exemplo, que ele percebeu que pais, quando tem, por exemplo, filhos autistas, eles se tornam especialistas no assunto para pesquisar, principalmente a figura da mãe, ou quando você tem figuras de pais de atletas, né, que vão virar atletas olímpicos também, os pais acabam virando treinadores. Então, a
Martha Kent vira uma viciada em questão de OVNI, de avistamento, de estudar, de pesquisar, porque ela quer descobrir, junto com o Clark, de onde ele veio, o que ele é, e fazer parte desses grupos ajuda também, tipo, eu vi que te avistaram na África ou na Europa, acho que é bom você cuidar com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, ele dá uma base muito boa, e ele apresenta elementos do pai, o Jonathan Kent, que eu acho maravilhoso, que é o fato do Jonathan Kent se sentir impotente diante do filho, que quer descobrir quem ele é, como se, não é o bastante ele ser meu filho, ele ser algo meu, ele quer ser algo mais. O que de fato o Superman é, e isso causa uma frustração no Jonathan Kent. Então, essa criação dos personagens ao redor, mesmo que o Jonathan Kent e a Martha Kent não tenham tanta evidência, eles aparecem pontualmente em algumas edições, têm um pouco mais de protagonismo em uma ou duas edições de 12, eu acho uma construção muito boa. Outra coisa que eu gosto muito é a ficção científica, né? Você tem uma evolução do que o John Byrne ele já é um cara mais velho nos anos 80, ele já não era mais tão velho, mas a referência que ele usa muito são de ficções científicas dos anos 50, 60, então quando você vê aquela Krypton do John Byrne, é uma parada que hoje já soa meio estranha. E o Mark Waid aproveita a evolução e ele faz justamente o contrário, ele pega uma ficção científica que parece muito mais aquela ficção científica dos anos 80 em diante, e que a gente até tinha visto um pouco, se você pegar Superman 400, que é lá de 1984, ou seja, 2 anos antes da reformulação do John Byrne, o Jim Steranko, que sempre foi um cara à frente do seu tempo, com a sua linguagem, com a sua arte, ele já coloca ali uma visão de ficção científica um pouco mais moderna, que eu acho que o Mark Waid bebeu um pouquinho pra colocar aqui. E outra coisa, como eu falei, da construção de personagem, é justamente o Lex Luthor. O Lex Luthor vinha na fase dele ser um gangster, né, por causa dos filmes e tudo mais, e o Mark Waid, ele tem uma visão que eu concordo muito do Lex Luthor ser o cara inteligente, do cara que ele consegue ser um desafio do Superman, não porque ele é um malvadão, mas porque ele é muito inteligente e ele sabe os limites morais que o Superman tem, e ele vai empurrando essa linha que vai ficando cada vez mais fina do que o Superman pode fazer para deter ele. Ele cria uma barreira para se proteger de que o Superman, para pegar ele, tem que deixar de ser o Superman. Então, ele é muito inteligente nesse sentido, mas ao mesmo tempo é a falha dele porque a arrogância e a insegurança do Lex Luthor é o que permitem que a empatia do Superman, como eu já falei, seja a derrocada dele. Eu acho legal que ele coloque isso, a insegurança do Lex desde moleque, a relação com o pai, a visão de superioridade, né, de acharem que ele é louco. Isso pra mim funciona muito, dá muito mais profundidade ao personagem do que simplesmente ser o vilão do Superman. Mas eu vou falar do que eu acho ruim e do que eu lembro que foi considerado ruim na época, eu vou fazer essa distinção aqui. Primeira parte, cara, que pra mim é ruim, é a linguagem do início dos anos 2000, isso aconteceu no Ultimate Homem-Aranha também, que foi a questão de o surgimento da internet, a proliferação dos blogs, era o fim do jornal. O jornal não ia mais existir, ia deixar de ser impresso e tal. O jornal tá aí até hoje, com bem menos relevância, mas nos anos 2000 tinha esse medo muito grande que iria acontecer muito rápido. Então, é sempre uma linguagem de jornal, o e-mail, a parada, entendeu? Então, tipo, isso envelheceu mal porque a gente viu que não foi esse cataclisma todo, e principalmente porque a linguagem, a troca de e-mails fica um pouco cansativo em certos quadrinhos, porque você percebe que ainda não se tinha adaptado como fazer isso. Isso acontece em cinema, por exemplo, quando eles querem mostrar a linguagem de texto, de mensagem de texto de cinema, demorou muito tempo até que se adaptasse de uma maneira legal, sem ficar enfadonho. Outra coisa que me incomoda, de fato, a arte do Leinil Francis Yu, que é um artista maravilhoso. Eu gosto da arte dele, cara, como ele constrói esse mundo. Ele é um dos meus desenhistas favoritos. Mas eu acho que mais lá pro final, talvez por questão de prazo, é perceptível que ele dá mais ênfase nas cenas grandes de ação, e as páginas que são mais corriqueiras, de diálogo, coisa parada, já tá feito meio que na pressa. Mas pra mim, não altera a qualidade final do produto. E aí tem outros fatores que eu sei que não me incomodaram, mas que podem incomodar, como, por exemplo, é uma história em 12 partes. Então foi publicado ao longo de 12 meses, e o Superman, como o Superman, só vai aparecer na 4ª edição. Isso pra mim não é problema nenhum, mas eu entendo que se você tá querendo vender pra um público novo essa ideia, você tem que esperar 4 meses pra ver o personagem, pode ser um pouco demais, mas pra mim é uma boa construção, acho que funciona. Outra coisa que na época foi muito criticada é porque usa-se muito da linguagem da guerra ao terror, né? Quando tem o 11 de setembro, os Estados Unidos começa toda uma campanha de filmagem, de criação de conteúdo sobre o Oriente Médio como vilão, pra justificar suas ações, né? Os muçulmanos sendo sempre os vilões, como uma cultura alienígena, longe do cristão e tudo mais. O Mark Waid usou isso muito bem hoje, até porque isso acabou envelhecendo bem para os dias de hoje, porque a gente vive um contexto em que as fake news, né, as mentiras usadas em campanhas políticas, também
visam buscar o medo no coração do leitor. Então isso acaba infelizmente voltando à tona e funciona pro contexto aqui. Então é algo que acabou dando a volta, né? Fica datado por conta da Guerra ao Terror, mas volta pelo mundo atual. E outra coisa mais no finalzinho, que nem é tão assim ruim, é que os vilões são muito caricatos, né? Vale dizer que os vilões que são aparentemente kryptonianos, eles são uma milícia de sobrevivência, né? São os survivalists, que se chama em inglês, que teve até agora no The Last of Us, e eles são caricatos porque eles são feitos para ser caricatos justamente porque o público já acreditou nessa versão. Pode ficar um pouco piegas ali os vilões falando, mas eu entendi como eles quiseram soar justamente para dar a entender que o público comprou essa ideia de que eles são os vilões mesmo, então ficam os diálogos meio xoxos. E no final das contas, como eu falei pra vocês, eu gostei muito de reler esse gibi, cara. Tem vários elementos que eu queria que ainda fossem usados no Superman hoje, e eu acho que esse é o principal problema, o motivo de ter dado errado. Esse gibi era pra dialogar diretamente com o que estava sendo publicado do Superman. Existem algumas mudanças do que o John Byrne fez, mas os gibis de linha do Superman simplesmente continuaram como se nada tivesse acontecido. Não houve uma relevância dada pra essa origem. Então eu acho que ela acaba se perdendo. Eu queria muito ver mais, eu tô feliz que o Mark Waid talvez esteja trabalhando aí numa continuação, que eu queria ver esse universo, esse Superman remodelado, ou que as histórias dialogassem. Eu queria ver mais desse mundo, o Brainiac, as primeiras aparições, porque realmente é uma construção que deixa o personagem mais humano e o mundo ao redor dele mais humano do que a versão de 86, até melhor, por exemplo, do que a versão dos Novos 52 que tentou. A gente tem uma origem legal no Geoff Johns anos depois, mas ainda é muito calcado em algo que eu acho que não existe mais, que é esse ideal do interior americano, como se fosse da década de 50 e tudo brejeiro e tudo mais, sabe? Eu acho que dá pra você dialogar com isso usando o Legado das Estrelas. Eu queria que mais gente tivesse acesso a esse material, que foi publicado poucas vezes no Brasil, mas se você procurar na gringa, é fácil de achar. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez pra você deixar aquele like, seguir o canal e até a próxima.